telinha. Bom, começando, nós vamos fazer uma revisão do Renascimento, que foi tudo que vocês viram lá com as moças, com as professoras do SPE, com aquele sotaque engraçado, né, que eu ria muito quando eu ouvia, mas as aulas delas foram sensacionais e eu vou basicamente repetir o que elas falaram, só que eu vou explicar para vocês do meu jeito. Essa imagem que vocês estão vendo aí, aguada em água forte na minha tela, é o teto da Capela Sistina, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o movimento renascentista, só para vocês terem ideia, ele apareceu no século XVI, 1500 e alguma coisa. Para vocês se situarem dentro da história, nós estamos no século do descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. O Renascimento começou mais ou menos em 1516, 17, por aí afora. Então, no século XVI. Até então, a gente já viu antes do Renascimento, a gente estava na Idade Média, vocês viram as grandes catedrais, vocês viram os vitrais, e naquela época as pessoas não conheciam a perspectiva. Agora vocês já conhecem a perspectiva, porque vocês tiveram a aula no SPE, espero que todo mundo tenha assistido, onde a professora fala de perspectiva e onde ela mostra, vocês fizeram um desenho junto com ela da perspectiva. Vão fazer um junto comigo, só que eu vou usar uma videoaula para isso, porque aí fica mais fácil para vocês darem pausa e ir acompanhando. A gente também vai fazer um trabalho de perspectiva bem legal. Então, o que é a perspectiva? A perspectiva é aquilo que dá profundidade aos nossos desenhos. E lá na Idade Média, eles não conheciam isso. No finalzinho da Idade Média, já quase chegando no Renascimento, um artista chamado Giotto, ele começou a dar os primeiros passos na perspectiva. Então, ele começou a conseguir desenhar com 3D. E os artistas que vieram depois, eles buscaram a forma de solucionar isso aí de vez, então a perspectiva ficou solucionada de vez, os renascentistas começaram a fazer uso dela, e eles fizeram o quê? Eles voltaram lá na arte greco-romana de 500 anos antes de Cristo. E eles viram que eles eram perfeitos na escultura, nas construções, na arquitetura, e eles começaram a ver isso tudo de novo e trouxeram isso para o Renascimento. Eu acho que vocês lembraram, né? Quem assistiu às aulas lembrou de tudo que eu falei. Então, o Renascimento foi a volta à arte da antiguidade clássica. Se vocês estiverem com um caderno, anotem aí, porque fica mais fácil com o Tiabazinho falando e resumindo. Então, o Renascimento aconteceu no século XVI, mesma época em que o Brasil está sendo descoberto. E o que o Renascimento vai ter como característica principal? A volta ao estudo da antiguidade clássica. O que é a antiguidade clássica? A arte greco-romana de antes de Cristo. Entendido até aí? Beleza? Todo mundo sabendo tudo direitinho? Aí a gente vai ver os principais artistas do Renascimento. São 4, os mais importantes, que a gente vai começar com o seu Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, autor da boneca aí, a Dona Mona Lisa, que nem muito bonita ela é. Deixa eu tirar aqui uma imagem que está aqui na cara dela, isso. Aí, o que vai acontecer com Dona Mona Lisa? É um quadro muito pequenininho, ele tem mais ou menos o tamanho da capa da apostila de vocês, tá? Depois tem a moldura aqui em volta. A Mona Lisa, ele foi um quadro que ele ficou famoso porque ele foi roubado no início do século XX, mais ou menos em 1907, se eu não me engano. Um faxineiro do Louvre, que era italiano, ele roubou a Mona Lisa e fugiu para a Itália, foi para a Florença. Vou contar a história dela, depois eu entro nos detalhes do Leonardo da Vinci para vocês. Aí, isso para vocês saberem por que ela é tão famosa. Até o início do século XX, ela não era tão famosa assim não, tá, gente? Hoje ela é o quadro mais famoso da humanidade. Aí esse cara roubou, ele era italiano,
Esse quadro ficou debaixo do colchão dele 2 anos, porque ele não podia ser, claro. O que ele queria? Ele queria ganhar dinheiro com isso daí, mas ele também queria que a Mona Lisa voltasse para a terra dele, porque esse quadro foi comprado por Francisco I, rei da França, porque o marido da Gioconda, né, o dono que mandou fazer o quadro, o marido da Mona Lisa, não quis saber do quadro. Primeiro, Leonardo da Vinci demorou muito para pintar, ele demorou mais de 2 anos para fazer um quadrinho desse tamanho. Segundo, ele achou que ela estava muito esquisita, com esse sorriso que não era assim nem assado. Depois eu vou falar isso também. Então ele não quis o quadro. Leonardo saiu de Florença, foi para Paris, chegou lá com o quadro debaixo do braço. Ele era assim, ó, tchugadinho com os reis, né? Aí falou assim: ah, seu Francisco, eu não, né? Majestade, ó. Esse quadro aqui é um quadro bonito. Aí foi explicando tudo do que ele fez na Mona Lisa. Aí Francisco falou assim: ah, o meu banheiro tá precisando de um quadro assim, de uma mulher bonita, porque minha mulher é muito feia. Eu vou pendurar isso lá na parede do meu banheiro. Comprou o quadro da Mona Lisa, pendurou no banheiro dele. Sabe quanto que ele pagou pela Mona Lisa? Olha só, em média, eu acredito que vocês devem ter uma faixa de 30 quilos, não é? Então, imagina, ele comprou esse quadro pela metade do peso de vocês em ouro. Ele pagou 15 quilos de ouro a Leonardo da Vinci por esse quadro, para colocar no banheiro. Imagina, hein? Bom, mas aí voltando lá ao Renascimento, a gente já sabe a fofoca aí da Mona Lisa. O que o Leonardo da Vinci fez? Ele pegou, foi a encomenda, né? Esqueci o nome do comerciante lá, eu sei que é Jean Francesco de alguma coisa lá, encomendou o quadro da esposa dele, que tinha acabado de ganhar bebê, que ela estava muito triste. Então ele encomendou o quadro da esposa dele para Leonardo. Leonardo era o pintor mais famoso da época e tal. Aí Mona Lisa foi lá no ateliê de Leonardo para posar para ele. Só que ela tinha uma cara muito triste, muito triste. Aí Leonardo contratou um monte de músico para tocar para ela. Nem assim essa infeliz dessa mulher sorria. Então, por isso que o sorriso da Mona Lisa é enigmático. Porque ela não estava com vontade de sorrir, ela fez essa cara assim, né? No meu caso aqui de Muppet Show, né? Aquela da Porquinha Pig. E aí, se você olhar, agora é uma coisa séria. Se você olhar para o quadro achando que ele está sorrindo, eu acho que eu já falei isso para vocês, ela vai sorrir para vocês. Se você achar que ela está triste, ela vai estar triste, ela não vai estar sorrindo. E esse olhar dela, de 90 graus, é um olhar que, se eu olho assim, ó, para vocês, eu estou olhando reto aqui, mas eu estou vendo tudo que está aqui dos meus lados. Então, por isso que ela tem um sorriso enigmático, porque se você achar que ela está rindo, ela está sorrindo. Se você achar que ela está séria, ela está. Ó, ela estava séria para mim até agora. Agora que eu falei que ela estava sorrindo, ela está sorrindo. Então é esse sorriso enigmático. E esse olhar que parece que está olhando para todos os lados, é por causa da posição onde ela, como ela está. Só que nem com o músico ela ficava feliz. Se vocês observarem também, a Mona Lisa, ela não tem sobrancelha. A sobrancelha dela é raspada, porque era moda na época raspar os pelos da sobrancelha. Agora, o mais fantástico aí é que essa obra é uma obra quase realista. Você olha para ela, parece que é uma fotografia. Ela tem aqui, se você observar aqui em cima da testa, ela tem uma linhazinha, que isso é um véuzinho que ela tinha sobre a cabeça, porque ela era casada. Então, as mulheres casadas tinham que usar esse véuzinho sobre a cabeça. E Leonardo faz isso perfeitamente. Mãozinha gordinha, porque ela era gordinha, ela acabou de ter um filho. Agora, olhem para o fundo da tela. O que tem do lado direito, ele não se concretiza do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem uma ponte lá no final, e do lado esquerdo, a gente tem uma estrada. Se a gente tirasse a Mona Lisa da frente desse fundo de quadro, o lado direito e o lado esquerdo, eles não iriam bater. Então, ele fez dois fundos diferentes.
Então, isso daí que eu contei para vocês é parte da história da Mona Lisa. Voltando à história do cara que roubou a Mona Lisa, o faxineiro, ele foi no museu de Florença e ofereceu o quadro. Isso 2 anos depois, o povo já tinha esquecido que a Mona Lisa tinha roubado. A polícia procurou e ninguém achou. Ele ofereceu, mas ele não queria só o nacionalismo. Ah, eu sou italiano, a Mona Lisa tem que voltar para cá. Aí, o que, que aconteceu? O curador, né, o presidente, o chefe, o diretor do Museu de Florença, chamou a polícia prendeu ele e o governo italiano devolveu a Mona Lisa para o Louvre, já que ela tinha sido adquirida pelo rei Francisco I, ela pertencia ao Louvre. Aí, como ele falou, aí ele foi se explicar lá para o juiz, lá na polícia, porque, lógico, ele também queria ganhar dinheiro, mas o quadro era italiano, de um pintor italiano, tinha que voltar para a Itália. Aí deram uma indulgência para ele, ou seja, ele foi perdoado, ficou preso só 6 meses e foi liberado. Aí, como isso ganhou uma repercussão muito grande nos jornais e tal, a Mona Lisa começou a ficar famosa, ficar famosa, ficar famosa, e hoje acontece isso aqui com ela. Eu fui lá em 2014, não consegui chegar perto dela, porque vocês estão vendo que tem um balcão na frente dela, em cima desse balcão, tem um vidro blindado, tá? E fora isso aí tudo, ainda tem essa barra de madeira, e o máximo que a gente consegue chegar é até aí. Fiquei muito feliz, por isso estou com essa cara de pastel, porque eu estava muito feliz que eu estava vendo a Mona Lisa pela primeira vez. E vocês estão vendo como ela é pequenininha, tá? E para eu conseguir tirar essa foto, gente, sofri, porque fica assim de gente para poder ver a Mona Lisa é meio complicado, mas a gente consegue numa boa, tá? Bom, então tudo isso é história. Ah, outra coisa, essa sala que tem a Mona Lisa, para vocês terem ideia, imagina a sala de vocês. Ela cabe 4 salas de vocês dentro desse salão aí. Tem quadro de lado, mas a parede que ela está, só está ela lá. E no fundo tem um quadro muito mais bonito que ela, um quadro enorme, do tamanho da parede da sala de vocês, que são as bodas de Caná, de um outro artista também do Renascimento, chamado Verne ou Verni, e que é muito mais bonito e que quase ninguém olha. Mas eu fiquei mais tempo olhando esse outro quadro do que a Mona Lisa, porque o outro me interessava muito mais. Mais fofoca de Leonardo. Vamos lá. A Virgem e o menino com Santana. Então é a Virgem Maria, Santana, que era mãe de Maria, mãe de Jesus Cristo, e Jesus Cristo ali brincando com o cordeiro. Se vocês observarem, tudo que o Leonardo pintava, ele pintava dentro de um triângulo. Se vocês forçarem a mente de vocês verão um triângulo que vai da cabeça de Maria até o rabinho do cordeiro, depois uma outra linha que vai do rabinho do carneirinho até o pé de Santana não, até o pé de Maria, e depois sobe de novo uma linha reta até a cabeça de Maria. De Maria não, gente, desculpa. Maria está sentada no colo de Santana, tá? Maria, mãe de Jesus, e Santana, mãe de Maria. Então a gente faz um triângulo direitinho. Isso é uma tal de regra áurea. Por quê? O Leonardo da Vinci, ele era muito, muito, muito estudioso e ele era um verdadeiro cientista. Igual a Leonardo da Vinci, na história da humanidade, a gente só tem o Einstein. O Leonardo, ele foi inventor, ele foi cientista, ele foi escultor, ele foi pintor, ele foi desenhista, ele foi matemático, tudo que vocês possam imaginar, Leonardo da Vinci fez, tá? E as coisas que, ele fez, o protótipo, sabe o que é protótipo, né? O primeiro desenhozinho, o esboço, do helicóptero, do jet ski, da bicicleta, de asa delta, então tudo. E o mais importante disso tudo aí é que quando se achou os manuscritos dele, ele era canhoto. Aí, para ninguém saber, ele era rival, de Michelangelo. Aí, para ninguém saber o que ele estava fazendo, o que ele estava estudando, ele escrevia de trás para frente. E só no século XVIII que se conseguiu descobrir. Todo mundo achava que ele escrevia numa língua diferente.
Isso aí é uma língua antiga, arcaica, que a gente não vai saber nunca. Aí um dia, um dos cientistas, né, dos antropólogos que estavam estudando o que ele estava, as escrituras dele, os manuscritos dele, resolveu colocar o livro aberto em cima de uma mesa, pegou um espelho e foi fazer a barba. Aí, enquanto o cara estava fazendo a barba, ele estava vendo o reflexo do livro no espelho. Aí ele começou a ler. Aí ele descobriu que Leonardo da Vinci, cara fantástico, tinha feito o quê? Como ele tinha facilidade, quem é canhoto aqui, aí na turma, tenta escrever de trás para frente, vocês vão ver que vocês conseguem. A gente começa da esquerda para a direita. Se vocês começarem a escrever da direita para a esquerda e de trás para frente, vocês vão ver que vocês vão ter muita facilidade. Porque para o canhoto é fácil escrever da direita para a esquerda. Para nós, não, né? Para nós que escrevemos com a mão direita. Então, aí, assim, de uma hora para outra, o cara conseguiu decifrar tudo que ele tinha escrito. Aí, a Universidade de Oxford, da Inglaterra, de Londres, pegou tudo aquilo que ele fez, os esboços, e começaram a fazer. E viram que davam certo, só tinha que dar umas aprimoradas. E outra coisa muito legal, gente, é que Leonardo da Vinci, ele foi a pessoa que descobriu a roldana. Ele fez o desenho da roldana e ele colocou em prática. E ele descobriu que a roldana, além de aliviar o peso, quanto mais roldanas ele colocasse as rodas passando nas roldanas, mais leve o peso ia ficar. Então ele foi fantástico nisso daí. Eu acho que o ano passado, quando você acha que vocês fizeram a Mona Lisa, não lembro, não acho que não. Mas ele foi fantástico em muitas coisas, inclusive o guardanapo. O Leonardo da Vinci, se eu já contei essa história, eu vou recontar para vocês lembrarem. Porque sempre que eu falo alguma coisa de Leonardo, eu conto essa história. Ele criou um restaurante. E ele via que as pessoas que iam lá, era um restaurante de sopa, né? Aliás, naquela época eles tomavam muita sopa, ainda mais na Europa, na época do frio, até hoje se toma muita sopa. E ele via que as pessoas passavam a mão na boca com a manga da camisa para limpar a boca. E ele achava aquilo muito pouco. Aí o que ele fez? Ele cortou vários quadrados de, de tecido, dobrava em forma de triângulo e dava junto com um prato de sopa, dava aquele quadrado. Então, além de tudo que ele inventou, ele ainda inventou o guardanapo. Só que o restaurante dele faliu. Por que faliu? Porque ele queria um ingrediente que desse liga, que fizesse a sopa ficar liguenta, assim, como você pegasse na colher e quando você derramasse, ela demorasse para ir caindo. Um belo dia, ele passou num campo e ele viu a vaca comendo capim, e ele viu vaca, né, a vaca, cavalo, e viram que eles ruminavam, ou seja, escorria uma gosma, uma baba, isso é nojento, ainda mais na hora do almoço, mas eu vou contar porque eu tenho que contar. Aí escorria aquela baba assim da gosma da vaca. Ele começou a coletar aquela gosma e colocar na sopa, para a sopa ficar liguenta. Quando o povo descobriu que a liga que ele colocava na sopa era aquilo, acabou, faliu, teve que fechar o restaurante e saiu corrido de Florença, né? Porque o povo ficou com nojo. Mas aí ele foi para a França e vai se deu bem. Bom, então vamos lá. O quadro mais famoso do Renascimento, Mona Lisa, já sabe a história, já sabe que foi Leonardo da Vinci. Aí vamos lá. A Dama dos Rochedos, que se vocês olharem, vocês também vão ver o triângulo, ó, é só olhar o triângulo. Maria, eu não sei, acho que é Isabel que está aí do lado, não tenho certeza, tá? Mas se você colocar uma linha reta da cabeça de Maria até o pezinho de Cristo e lá no São João Batista e subir de novo, outro triângulo. Isso é porque ele era matemático, regra de ouro. Tudo dele vai ficar dentro de um triângulo. Mas o que eu quero que vocês observem aqui é a imagem da Dama de Arminho, do lado direito. Eu não sei se alguns de vocês já colocaram isso daí lá no meu trabalho. Também é um triângulo, ó, cabeça, aqui o lado direito o lado esquerdo da tela, depois o cotovelo esquerdo e sobe de novo. Sempre um triângulo. Uma coisa que eu quero falar, que eu esqueci, cores. No Renascimento, podem anotar aí como uma característica, eles usam as cores suaves.
Eles usam sempre mais as cores primárias, que é azul, vermelho e amarelo, porém são cores suaves, tá? A gente chama de tom pastel. Então, essas cores suaves é uma característica também do Renascimento. E eles sempre colocam uma paisagem de fundo. Na Dama de Arminho, que é uma nobre de Florença, ele não coloca esse fundo com. Ó, se vocês olharem do lado esquerdo, ó, também tem, a Dama do Rochedo também tem uma paisagem no fundo. Então, acredita-se, porque Rafael, que é outro renascentista que a gente vai ver mais para frente, o Rafael foi discípulo de Leonardo da Vinci. E isso daqui, essa Dama de Arminho, já com esse fundo escuro, é uma característica do Rafael. Então, mesmo tendo o nome de Leonardo na obra, acredita-se que ele deixou Rafael ajudá-lo a fazer a Dama de Arminho. Olha que legal esse modelinho de cabelo. Ela é solteira. Eu falei para vocês que a Mona Lisa era casada, tinha um véuzinho. As solteiras usavam, ó, pega o cabelo aqui, menina, vocês têm cabelo grande, vai ficar bonito, ó. Amarra aqui debaixo do queixo, ó. Amarra aqui debaixo do queixo, coloca uma borrachinha, passa para cá e para cá. Então isso é um modelito, esse cabelo feioso aí, é um modelito da época. Outra coisa, gente, olha a mão dessa mulher. Isso não é mão de mulher. Olha o tamanhão da mulher. Olha o tamanhão da mão. Porque normalmente a mão da gente, ó, nós temos a nossa mão, qualquer um, por maior que você seja, a nossa mão, ó, ela vem aqui na nossa testa. Faça isso aí, olha. Vai do queixo, o máximo que sua mão chega até na testa. O que acontece com a Dama de Arminho? Se ela colocar esse mãozão aí, vai vir cá no meio da cabeça dela. Então a mão é desproporcional, tá? Para o tamanho dela. Por isso também aquela coisa de que o Rafael era aluno dele, estava testando ali. Agora, olha as cores: é um vermelho, amarelo e azul. Aquilo que eu falei para vocês das cores. Eu não sei se a professora do SPS chegou a falar isso, mas como eu explico de uma forma diferente, talvez fique mais fácil para vocês gravarem. Espera lá. Só voltando aqui na Mulher de Arminho. Mas se você olhar para os tecidos, você vai ver que parece que é de verdade. Então, qual era o objetivo do Renascimento? Era deixar marcado para todo sempre, para o resto da história, as coisas que aconteciam e a família dos nobres ou a família daqueles que tinham mais dinheiro, tá? Bom, vamos lá. Passando para frente, que o nosso tempo também não é muito grande, a Santa Ceia. A Santa Ceia, lá no SPE, depois eu vou colocar para vocês, vou mandar o link para vocês ouvirem, tem muita curiosidade legal sobre essa imagem do Leonardo. Isso aí está numa parede, então isso é um afresco. Escrevam aí, afresco. Afresco é a pintura feita na parede com a argamassa ainda molhada, ou seja, com o cimento ainda molhado. Só que no caso de Leonardo era uma argamassa, porque o cimento ainda não tinha sido inventado do jeito que ele é hoje. Tinha uma massa sim, mas era feita com gesso, com barro, misturado com areia, com óleo de baleia, então tinha tudo isso daí. Então o Leonardo ele tinha que pintar sobre a argamassa molhada, mas ele não fez isso, ele quis fazer um experimento. E até essa época ainda não se tinha inventado a tinta óleo. A tinta óleo foi inventada um pouquinho depois. Então, essa tinta que foi pintada aí se chama têmpera. É clara de ovo com pigmentos coloridos. Por isso que eles não têm muita quantidade de tintas, tá? Porque eles tinham que pegar a tinta da natureza e as tintas que eles conseguiam pegar eram essas cores: azul, vermelho, amarelo, branco e preto. Aí, gente, por isso que ela está se deteriorando toda. Porque como era uma têmpera, não foi pintado sobre a argamassa ainda molhada, aconteceu isso daí. E olha no meio da mesa, debaixo de Cristo, vocês estão vendo que a toalha está esquisita, que o pé da mesa está esquisito. É porque aí tinha uma porta. Na época que o Leonardo pintou a Santa Ceia, que isso era um convento, isso é o refeitório de um convento, tinha uma porta que dava acesso do refeitório para o resto do convento.
E aí Leonardo queria pintar exatamente nessa parede, que ele era teimoso igual uma mula, então tinha que ser do jeito dele. Aí ele fez o quê? Ele pintou a Santa Ceia e com a porta no meio. Muito tempo depois é que se fechou a porta e se fez essa colocação aí desse resto aí, que não foi Leonardo que fez. Mas mesmo com o Leonardo ainda vivo e ainda morando, acho que isso aí em Milão, se eu não me engano, ele foi lá tentar fazer os retoques porque a tinta já estava se deteriorando. E até hoje ninguém conseguiu ainda fazer uma restauração que não atrapalhasse o desenho do Leonardo da Vinci. Por isso que ela está assim, toda deteriorada, e é melhor que ela fique. Já se fez réplicas dela, mas ninguém mexeu nisso daí para não atrapalhar. Agora eu quero que vocês observem, já que vocês já estudaram perspectiva, aonde é que está o ponto de fuga? Escreve aí alguém para mim no bate-papo. Onde é que está o ponto de fuga desta obra? Porque essa obra está em 3D. A gente vai observar que ela está em 3D. Parece, a gente vê lá no fundo umas montanhas. Vamos lá, gente, alguém escrevendo aí para mim no bate-papo. Onde estaria o ponto de fuga da Santa Ceia do Leonardo? Estou achando que eu acho que ninguém prestou atenção na aula de perspectiva, hein? O ponto de fuga está exatamente na cabeça de Jesus, tá? As linhas, elas convergem, elas vão lá para onde? As linhas do teto vão lá para a cabeça de Jesus e as linhas da mesa também, ó, vão lá para a cabeça de Jesus. É por isso que a gente consegue ver essa perspectiva aí em 3D. Eu vou acelerar um pouquinho porque a gente já tem meia hora de aula. Vocês não têm mais lábio, mas vocês devem estar com fome. Mas vamos lá, depois vocês vão ver todas as curiosidades no link que eu vou passar para vocês do SPE, tá bom? Então já sabemos que Leonardo da Vinci foi o maior representante do Renascimento. O outro é Michelangelo. Michelangelo Buonarroti, ele era contemporâneo de Leonardo, os dois eram da mesma época, porém eles não eram amigos, eles eram rivais, um tinha inveja do outro. E isso que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que parte da parede do altar da Capela Sistina. Onde é que fica a Capela Sistina? A Capela Sistina é uma igreja anexa à Catedral de São Pedro no Vaticano. Vou mostrar rapidinho para vocês, só para vocês se situarem. Ó, nossa, tá lá no final. Vamos lá, Bazinha, rápido, aqui. Ó, Vaticano. A Capela Sistina fica atrás da Catedral de São Pedro, lá no Vaticano, tá? Aqui, ó. Aqui é o Vaticano, aqui é a praça. Esse telhado que vocês estão vendo aqui embaixo é a catedral. A Capela Sistina ainda fica para trás. Isso aqui é um país, para vocês terem ideia. Desse tamanho ele é um país. Voltando lá no seu Michelangelo, vamos, Bazinha. Aqui, ó. Essa é a Capela Sistina, o interior dela. Aquela imagem que a gente está vendo é essa que está aí no fundo. Eu vou deixar nessa daqui que é mais fácil vocês visualizarem por aqui. Michelangelo, que já falei para vocês que era contemporâneo do Leonardo da Vinci, vamos fazer as fofocas dele. Ele também ele foi só escultor, ele não era pintor. Leonardo da Vinci era cientista e era pintor. Michelangelo era só escultor. Então coloquem aí para vocês não esquecerem. Michelangelo, a base dele era a escultura. Ele não era pintor assim, eu sou pintor. Não, eu sou escultor. Aí o Papa Júlio II convoca, não gostava de Leonardo. Leonardo era muito estrela e era mesmo. Aí chamou o Michelangelo. Michelangelo, ó, construí aqui a Capela Sistina. Não quero chamar Michelangelo, não quero chamar Leonardo. Aí Michelangelo já ficou feliz da vida, porque os dois, ó, inimigos. Eu quero que você pinte o teto e eu quero que você pinte o altar. Se vocês olharem lá, tem o púlpito, tem para nós cristãos e católicos o crucifixo, as velas, e por trás está a pintura. Aí Michelangelo falou bem assim: tudo bem, vou pintar,
Aí o que o senhor quer que eu pinte? Eu quero que você pinte o céu, o purgatório e o inferno. E Michelangelo começou pintando. Não, ele começou pintando o teto, ele já tinha acabado o teto, tá? Aí ele foi pintar o altar. Aí ele começou pintando bonitinho e tal. E o que ele fazia, gente? Ele se inspirava, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele se inspirava nas pessoas do cotidiano dele, as pessoas que estavam no entorno dele. Aí, para vocês. Tem um microfone ligado? Desliga, por favor. Rebeca, obrigada. Aí, o que ele fez? Quando ele foi pintar o teto, vou para o teto, depois a gente volta para o altar. Quando ele foi pintar o teto, essa parte aí é criação do homem, ou Deus criando, dando vida a Adão. O que está do lado esquerdo é Adão, o que está do lado direito é Deus. Deus foi pintado dentro de um desenho que parece um cérebro, tá? Por que isso? Porque Deus é a mente de tudo, Deus é o quem comanda tudo. Só que ele tinha que arrumar alguém para ele se inspirar. E se vocês observarem, ó, Deus está musculoso, o Adão está musculoso. Por quê? Porque ele era escultor. Então ele levou para a pintura tudo que ele sabia fazer da escultura, que eram as pessoas com corpo sarado, corpo bombadão, porque ele tinha como exemplo, qual é a característica do Renascimento, que eu falei lá no começo para vocês? Quem lembra? Característica do Renascimento? Arte greco-romana. E os gregos, eles faziam isso, as pessoas bonitas, esbeltas, tudo com os corpos malhados. Aí ele fez o Adão parecendo Apolo, que é um deus da mitologia grega. Mas ele tinha que colocar uma cara de austeridade no Deus. Sabe de quem que ele copiou essa cara aí de Deus, gente? De um bêbado que tomava tudo numa taberna perto da casa dele e que vivia jogado lá no chão. Era um senhor velho. Aí disse: Nossa, esse moço aí embriagado, caído aqui no chão, tem uma cara boa. E foi lá, enquanto o cara estava lá bebão, estirado no chão, ó, foi lá, copiou a cara do Michelangelo e colocou aí na Capela Sistina. A gente só sabe dessas histórias porque isso ficaram escrito pelas pessoas, porque tanto Leonardo como Michelangelo eles já eram muito famosos. Então as pessoas deixaram a biografia deles escrita. Então, gente, a Capela Sistina, mesmo tendo tudo isso daí pintado, então ele tem o dilúvio, tem a criação do homem, tem Eva e Adão sendo expulsos do paraíso, mas quando as pessoas vão visitar a Capela Sistina, ficam paradas aí embaixo. Então eu conheci a Capela Sistina em 2014, no mesmo ano que eu fui no Louvre. Eu fui em Roma em 2014. Aí fica todo mundo aglomerado aí de baixo, olhando para cima, e a gente não pode tirar fotografia. Então não tem nenhuma foto aí dentro. Eu tentei tirar, o guarda bateu no meu ombro, falou que eu não podia, quase fui presa ainda, mas tudo bem. Aí voltando lá para o altar agora. Então a gente já sabe que a obra dos lados, isso, ó, essas cortinas que vocês estão vendo aí do lado direito e do lado esquerdo, isso não é cortina não, isso é pintura, tá? Então também são pinturas de outros artistas, são pinturas lindíssimas, tão bonitas quanto a de Michelangelo, mas ninguém olha para os lados, gente, todo mundo olha para cima. O povo não presta nem atenção no painel aí do fundo. Eu prestei porque eu sei uma historinha que eu vou contar para vocês. Michelangelo demorou 4 anos para fazer essas pinturas. Mas, gente, imagina, numa época que a gente só tem a roldana, só temos andaime. Sabe como que Michelangelo pintou isso? Deitado em cima de um andaime, muito pertinho do teto. E lembra que eu falei para vocês que tinha que ser a fresco? Então, o que acontecia? Os pedreiros, os pedreiros, no caso os rebocadores, né, eles iam lá, faziam um pedaço, rebocavam um pedaço do teto. Michelangelo já tinha feito num papel, no chão, grandão, o desenho que ele queria. Ele ia lá, ele colava esse papel, ele tinha um monte de ajudante, porque eles pintavam e desenhavam deitados, imagina, deitada a mais ou menos 50 centímetros do teto, em cima de um andaime amarrado com aquelas cordas da época. E aí o que ele fazia? Ele furava o contorno do desenho todinho e passava pó de carvão. Só que quando ele passava esse pó de carvão vinha tudo no olho dele.
E aí ele ficou 6 meses sem enxergar, por causa do pó de carvão e por causa dos pingos das tintas. Por isso que ele demorou 4 anos para pintar isso tudo. Eu acho que ele demorou até pouco, mesmo com o ajudante. Primeiro que tinha que pintar pedacinho por pedacinho. Quando você olha lá, você vê as emendas do reboco direitinho nas pinturas, tá? Então ele demorou muito. Só que durante esses 4 anos, todo dia o Papa Júlio II ia lá na capela, olhava para ele e falava assim: Michelangelo, quando é que você vai acabar? Olhando para cima, que ele estava lá na altura. Aí ele olhava para baixo e falava assim: vou acabar quando eu terminar. Imagina, todo dia, durante 4 anos, você falando isso. Aí a última coisa que ele pintou foi a Barca do Inferno, que está atrás, ó, está bem baixo, perto de onde tem os capiçais, tem um barco. Essa coisa, não dá para aproximar a imagem para vocês, mas essa coisa preta que está em pé é o diabo. E aí o que, que ele fez? De tanto que Júlio II encheu o saco dele durante 4 anos, quando ele pintou a cara do capeta, eu falei para vocês que ele procurava o povo do entorno, aí ele pegou, pintou o capeta com cara do Papa Júlio II. Mas o Papa não sabia não, né? Porque ele deixou para pintar por último. Gente, vocês não acreditam que no dia da inauguração da Capela Sistina, quando o Papa Júlio II olhou para o capeta e viu a cara dele, vocês imaginam a confusão que deu, né? Mas o Michelangelo se recusou a desmanchar e o Júlio teve que contratar uma outra pessoa para ir lá pintar por cima. E tanto é que quando a gente olha, a gente vê que a pintura foi mexida, você vê em torno assim que é uma cor diferente. É uma história muito engraçada. Quem contou essa história para mim foi meu professor na faculdade e eu nunca mais esqueci, tá? Bom, aí voltando para Michelangelo, esse é o Michelangelo, ele era um filho adotivo. Como é que ele começou a esculpir? Ele não é pintor, tá, gente? Ele é escultor. Se vocês olharem a Sagrada Família que está do lado esquerdo, vocês vão ver que até a Maria está marombada lá. Por quê? Porque ele fazia escultura, fazia tudo muito firme. Aí esse é o Leonardo, esse é o Michelangelo, ele e Leonardo morreram já bem velho, com 60 e poucos anos. Naquela época ninguém vivia isso tudo, porque as doenças matavam muito, com muita facilidade. E ele era filho adotivo de um homem que trabalhava numa pedreira de mármore. E aí esse pai dele levava pedacinhos de bloco de mármore para ele, e ele, desde os 5 anos, escavava esse mármore e fazia esculturas. Então, por isso que o Michelangelo, vocês vão lembrar dele como escultor. Essas são duas das três mais famosas esculturas que ele tem. A de Davi, que vocês já devem ter visto em algum livro de história. Davi é uma referência a Davi que matou Golias. Se vocês observarem, a mão do Davi também é muito grande. No caso, aí ela é grande porque ela está servindo de apoio para o braço não quebrar, que isso é uma coluna de mármore. Essa escultura tem 4 metros de altura, só esse Davi tem 2 metros. Fica no Museu de Florença, tá? Então, olha todo o tanquinho dele, toda essa coisa das costelas. Então, o Michelangelo, ele é considerado um dos escultores mais fantásticos de toda a história da humanidade. Do outro lado, nós temos Moisés. Moisés também. Moisés recebeu os 12, a tábua dos 10 mandamentos, vocês já devem saber disso. Essa escultura ficou tão perfeita, essa escultura fica em cima do túmulo do Papa Júlio II, tá? Aquele mesmo lá da história da barca. Ele foi tão perfeito, que quando o Michelangelo acabou, ele bateu no joelho dele e virou para Moisés e disse: Moisés, agora fala, porque você só falta falar. Vamos lá, adiantando, só para a gente chegar nos 4, os outros 2 é rapidinho. Essa é a Pietà. Pietà fica dentro da Catedral de São Pedro, no Vaticano. Ela é enorme também. E para quem é católico e já foi ao convento, nós temos uma réplica dessa Pietà. Ela é daquele tamanho que tem lá no convento, só que a do convento é de madeira. E a de madeira foi feita por um escultor italiano chamado Carlos Crepas.
ele foi meu professor na UFES, ele deu aula de escultura para mim na UFES. Já morreu, era um senhor já bem velhinho na época que ele deu aula para mim. Pra vocês terem ideia, eu saí da faculdade em 1981, o pai de vocês nem tinha nascido, eu já estava saindo da faculdade. Essa daqui, ela é toda em mármore. Gente, olha a perfeição do pano, das vestes de Maria, olha a dobra do tecido da saia de Maria. E se vocês observarem, Cristo é bem maior que Maria e parece que é mais velho do que ela, porque Maria, quando ela teve Cristo, ela tinha 13 anos, ela era uma menina. Por isso que ela tem esse rosto. Lógico, quando Cristo nasceu, quando Cristo morreu, Maria já era bem mais velha. Mas ele quis representar a suavidade de Maria quando ela foi mãe de Cristo. E aqui no peito dela, aqui, ó, ela tem uma faixa aqui no peito. Eu não falei que tanto Leonardo quanto Michelangelo eram meio metidão a besta? Então, o que, que vai acontecer? Ele fez essa escultura para a Capela São Pedro, né? Para a Capela não, Catedral São Pedro. É no Vaticano, aquela igreja grandona. Aí ele queria ver o que as pessoas estavam falando. Isso era enorme, né? Grandona lá, toda de mármore. Essa base que vocês estão vendo, cor de rosa, isso também é mármore. Esse todo rajadinho mármore. Aí ele queria ver o que as pessoas estavam falando. Agora é a fofoca. Ele era metidão a besta também, igual Leonardo. Aí, em lugar nenhum, aí tinha o nome dele. O nome dele era Michelangelo Buonarroti. Só que Michelangelo é Miguel Ângelo, é um nome muito famoso não, muito comum em Roma antiga, né? Aí ele viu duas mulheres observando, nossa, mas Michelangelo de Merese era um outro pintor. Michelangelo de Merese foi esplendoroso, que obra maravilhosa. Ele ficou com tanta raiva porque acharam que a obra era de outra pessoa, que ele voltou à noite na catedral e colocou aqui, ó, na faixa de Maria, Buonarroti, que era o sobrenome dele, para ninguém nunca mais achar que aquela obra ali não era dele. Então, as três grandes obras de Michelangelo que vocês precisam saber: Davi, Moisés e a Pietà. Sem falar na Capela Sistina, que é a única obra faraônica dele como pintor, porque ele não era pintor. Estamos acabando já, tá? Donatello é o terceiro grande escultor do Renascimento, ou o terceiro grande nome do Renascimento, tá? Então, Donatello, ele era só escultor, e ele era muito... Isso aí também é um Davi, tá? Davi tá com a pedra na mão esquerda e tá com a armadura de Golias nos pés dele. Só que o Donatello, como ele não escrevia o nome dele nas esculturas, a gente só conhece certo mesmo duas. Essa que é o Davi, então Donatello também era escultor, e essa escultura dele aí que está no nicho do lado direito, é a única que tem o nome dele, está no nicho de uma catedral também de Florença, e esse São Jorge que está aí do nosso lado esquerdo. Então são as duas obras que a gente sabe que é de Donatello, porque tem o nome dele. Então a gente já conhece agora, ó, três grandes escultores, três grandes representantes do Renascimento, dois escultores e um pintor. Aqui também essa figura equestre também é de Donatello, acha-se que é de Donatello, tá? Não se tem certeza. Estão vendo que o cavalo é maior do que o rei que está em cima dele, mas tudo bem, foi um errinho de proporção, que é muito difícil fazer isso daí. Mais tarde, quando a gente voltar, se der, eu explico, porque agora o nosso tempo está curto. E Rafael, gente, essa obra, Rafael, ele era pintor. Então nós temos agora, ó, dois pintores, Rafael e Leonardo da Vinci. Lembrando que Rafael, ele vai levar o codinome, se puderem anotem, tem o codinome de o pintor das Madonas. Madonas são Nossas Senhoras, tá? Então Madonna em italiano significa a Virgem Maria. Esses são os querubins, tá? Os anjos têm serafins, querubins e arcanjos, tem um outro que eu esqueci. Esses são os mais famosos. Então, quando se falar em Rafael, vocês vão lembrar desses dois anjinhos que são muito lindinhos e são a representação maior do Rafael dentro da pintura. Aí nós temos, ó, um casamento de a Virgem Maria e São José casando. Isso é só para vocês observarem a perspectiva que está lá na porta, lá no final, aquela porta clarinha lá, é onde tem o ponto de fuga dessa obra aí, tá?
E do outro lado, as três graças, que não vai interessar muito para a gente, mitologia grega. O que vocês têm que lembrar também do Rafael, além dos querubins, a escola de Atenas. Isso é um afresco. Você já sabe que afresco é pintado na parede. Escola de Atenas, depois vocês vão ver com o Flávio, vocês vão estudar acho que no 9º ano. A escola de Atenas tem lá no centro, ó, lá no centro tem Platão e Sócrates. Os dois, Platão e Aristóteles, os dois grandes filósofos da Grécia Antiga. Porém, o que ele faz? Na cara de Aristóteles, ele desenha o rosto do Leonardo. E nesse entorno aí todinho da escola de Atenas, ele coloca vários filósofos e vários pintores e escultores do Renascimento, inclusive ele, que se eu não me engano, ele está aqui do lado direito, bem quase encostadinho aqui na pilastra, um cara de roupa branca, barbudo, com um chapeuzinho preto na cabeça. Esse daí é o Rafael, tá? Isso fica no alto, né? É um quarto grandão, né? E essa escola, isso tudo aí é pintura, nada aí tem nada de escultura, tudo é pintura. E a escola de Atenas, então, é o afresco mais famoso do Rafael. Então, vocês vão lembrar de duas obras do Rafael: Querubim, os querubins, e que são aqueles anjinhos, e a escola de Atenas. Aí também, olha que a perfeição, gente. Olha o pano, a roupa dela toda. Esse é o retrato de alguém da aristocracia. Aqui são Madonas, Santana, Maria, São João Batista e Jesus, que ele também faz. Agora vocês estão percebendo que ele já vai pintando mais escuro, porque a gente já estava chegando perto do final do Renascimento e entrando no outro movimento chamado Barroco, que acho que vocês só vão ver no 9º ano, que usa essa coisa escura aí, tá? E aí nós temos as 4 tartarugas ninjas para finalizar essa coisa que eu quero que vocês gravem, só isso do Renascimento, que tem o nome dos 4 grandes renascentistas. Isso é para vocês frisarem e ficar na cabecinha de vocês. Donatello levantando a tampa, Leonardo lá atrás, Rafael do lado esquerdo da tela e Michelangelo do lado direito. Então, vocês nunca mais vão esquecer os 4 grandes renascentistas, que são as 4 tartarugas ninjas. Entendido? E aí, gente, finalizamos nossa aula, que na realidade é uma revisão, vou parar de gravar. E aí a gente